Olá, galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui então em mais um domingo para trazer mais um caso para vocês. Hoje o caso que nós vamos falar é sobre um marido que aparentemente eles viviam uma vida perfeita juntos, porém ele acabou assassinando a sua esposa enquanto ela estava grávida. Se você quiser saber de todos os detalhes, fique aqui comigo até o final que eu vou contar tudo para vocês. Mas antes de começar a falar, eu já quero pedir pra você, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações. Tem vídeo novo todo domingo e toda quarta-feira também. Aqui eu trago tanto sobre casos criminais, como síndromes e transtorno de filmes e séries. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like aqui no começo do vídeo e me segue lá pelo Instagram, @emmente.psique. Scott Lee Peterson nasceu no dia 24 de outubro de 1972 em San Diego, Califórnia. Ele era filho de Lee Arthur Peterson, que era um empresário que possuía uma empresa de caixas. E também a sua mãe chamava-se Jacqueline Ellen Layton e ela era dona de uma boutique. Embora os pais de Scott tivessem 6 filhos ao todo de relacionamentos anteriores, Scott era o único filho do casal. E ele passou basicamente a sua infância dividindo o quarto com o seu meio-irmão em uma casa que eles moravam que possuía 2 quartos. Ele começou a jogar golfe ainda quando ele era muito jovem e aos 14 anos ele já superava o seu pai, que começou a ensiná-lo a jogar golfe. Então, com o decorrer do tempo, ele era muito bom naquele esporte e ele pretendia tornar-se um jogador profissional. Ele sempre se espelhava no seu companheiro de equipe, que era o Phil Mickelson, e ele queria tornar-se como ele no golfe. E na época em que ele ainda estava no ensino médio, ele era um dos melhores jogadores júnior de San Diego. Em 1990, Scott matriculou-se na Arizona State University, que era a mesma em que o Mickelson, aquele colega de equipe em que ele se espelhava, se matriculou também. E nessa época ele ganhou uma bolsa parcial para estudar nessa universidade, porém com o decorrer do tempo ele foi encontrando alguns problemas, o que não deu muito certo, na verdade não deu nada certo a sua carreira com o golfe. O que aconteceu nessa época é que Scott ele saiu com o filho do treinador para beber e eles chegaram muito tarde, então no outro dia em que eles tinham que treinar, que eles tinham que praticar o esporte, os dois estavam com muita ressaca, e o que aconteceu foi que o pai deste garoto que ele levou para beber na noite anterior, ele ficou com muita raiva de Scott, porque ele acreditou que era Scott que estava levando seu filho para o mau caminho, então ele conseguiu fazer com que Scott fosse expulso. E depois ele foi transferido para uma faculdade, o qual não deu certo, depois ele foi para outra universidade, e nisso o que aconteceu é que ele primeiramente queria cursar negócios internacionais, mas acabou que ele voltou-se para a agrícola. E ele foi descrito pelos seus professores como um aluno modelo. Ele era um aluno excelente. Inclusive, um dos professores dele deu um depoimento dizendo que não faria mal que tivesse vários Scotts dentro da sala de aula, porque ele era muito competente nesse quesito. Agora, gente, vamos contar um pouco da história da vítima e depois eu vou explicar para vocês como foi que eles se conheceram e o desenrolar da história. Lacey Denise Rocha nasceu no dia 4 de maio de 1975. Ela era filha de Sharon e de Dennis Robert Rocha, e os pais dela se conheceram quando eles ainda estavam na escola. Eles possuíam uma fazenda de gado leiteiro ao oeste da Califórnia. Sharon, ela deu o nome da Lacey em homenagem a uma garota bonita que ela conheceu na época em que ainda estava no colégio. E Lacey, ela cresceu nessa fazenda junto com seu irmão mais velho e os seus pais, e ela gostava muito de lá, ela gostava muito da vida de jardinagem, o qual influenciou também a sua vida mais tarde. Porém, acabou que os pais dela se divorciaram ainda quando ela e seu irmão eram jovens. E nisso, Sharon e os seus filhos, eles se mudaram para Modesto, e apesar que eles sempre visitavam a fazenda aos finais de semana, porque era algo que eles gostavam muito. E Sharon, ela acabou se casando mais tarde com outro homem, e também foi o que basicamente criou a Lacey desde quando ela tinha 2 anos de idade. Lacey, na época em que ela estava na escola,
escola, ela era líder de torcida, ela era muito bonita, ela era muito alegre e mais tarde ela se formou na mesma faculdade em que Scott também estava. E foi lá também que ela conheceu o colega de trabalho da sua amiga, que era o próprio Scott, por volta de 1994. E foi a Lacey que deu o primeiro passo, porque foi ela quem deu o número de telefone para ele. E pouco tempo depois que eles se conheceram, ela já falou para a mãe dela que ela conheceu o homem com quem se casaria. Então o casal aparentemente tinha uma vida muito feliz, logo eles começaram a namorar. O primeiro encontro deles foi em alto mar, o qual Lacey ela sentiu enjoo por estar lá, mas eles passaram 2 anos ao todo namorando e logo eles foram morar juntos. E gente, também há boatos que nessa época, antes deles se formarem, Scott ele já tinha pelo menos 2 casos extraconjugais, então ele já traía a Lacey. Mas só que mesmo assim o casal continuou seu relacionamento. Eu não vi em nenhuma fonte que Lacey já sabia das traições nessa época, então a princípio aparentemente parece que ela não sabia, mas eles se casaram no dia 9 de agosto de 1997. Então após a formatura deles, eles decidiram montar um bar de esportes que se chamava The Check, e esse bar a princípio ele ia um pouco lento os negócios, mas com o decorrer do tempo ele foi melhorando e principalmente nos finais de semana eles tinham um público muito bom. Porém eles colocaram o bar à venda porque eles pretendiam se mudar para a cidade natal de Lacey, que era Modesto, a fim deles começarem uma família. E foi nessa época também que eles compraram uma casa lá para se estabilizar. Isso tudo ocorreu em outubro do ano de 2000. Lacey ela conseguiu um emprego de meio período como professora substituta e Scott, por outro lado, ele foi trabalhar em uma empresa de fertilizantes. E a família de Lacey relatou que ela era muito empenhada, eles estavam muito felizes também, e ela fazia de tudo para ela ser uma boa esposa e uma dona de casa perfeita. E foi no ano de 2002 em que todos receberam a notícia que Lacey estava grávida. A princípio, Lacey daria à luz no dia 10 de fevereiro de 2003. E gente, porém as coisas a partir daí começaram a piorar, porque quando Lacey estava grávida de 7 meses, Scott ele foi apresentado para uma massagista chamada Amber Frey e logo eles começaram a ter um relacionamento. Amber mais tarde ela testemunhou dizendo que Scott falou nessa época que ele era solteiro. E a última vez em que os pais de Scott viram Lacey foi antes do Natal de 2002, quando eles passaram um final de semana juntos de 3 dias em Carmel, na Califórnia. No dia 23 de dezembro de 2002, Scott e Lacey foram para o local de trabalho da irmã da Lacey. E o local era um salão onde Lacey ela fazia o corte de cabelo mensalmente. E nesse mesmo dia, Peterson ele deu algumas versões diferentes do que ele faria. Primeiramente, Peterson se ofereceu para pegar uma cesta de frutas para o avô de Lacey, que era o presente de Natal. E depois ele também falou que no dia seguinte, na verdade, ele estaria jogando golfe. Mais tarde, naquela mesma noite do dia 23 de dezembro, Lacey ela falou com a sua mãe pelo telefone por volta das 8 horas da noite. Peterson disse mais tarde à polícia que a última vez em que ele viu a sua esposa foi no dia 24 de dezembro, por volta das 9 horas da manhã. Ele falou que saiu para pescar e Lacey ficou em casa assistindo um programa de televisão. Mas ela já estava se preparando para limpar o chão, assar biscoitos e também sair com o cachorro deles para passear. E o que aconteceu na verdade foi que o cachorro do casal eles foram encontrados pelos seus vizinhos por pelo menos 2 vezes, vagando pela cidade, o qual os vizinhos devolveram para o quintal da Lacey e do Peterson. E quando Scott Peterson chegou mais tarde, depois da pesca em casa, ele falou que a casa já estava vazia. Então Scott ligou para a mãe de Lacey, afirmando que ela não estava em casa, e pouco tempo depois, eles logo contataram a polícia para encontrá-la. Então Lacey ela já foi dada como desaparecida. Na época ela estava grávida de 7 meses e meio e logo esse caso chamou a atenção de toda a mídia. E quando a polícia foi recolher o depoimento de Scott, primeiramente ele disse que ele havia passado o dia inteiro jogando golfe e depois ele disse que na verdade ele estava pescando. A polícia a princípio logo suspeitou de Scott porque ele apresentava um comportamento muito frio e ele estava muito calmo. Imagina, a sua esposa grávida do seu filho desapareceu e simplesmente
realmente parece que você não está nem aí. Então isso logo chamou a atenção da polícia, mas só que na época eles não tinham uma prova conclusa contra Scott. O Scott, ele parecia não ligar para as investigações, eles não perguntavam aos policiais como estava o andamento, ele parecia que não queria informar muita coisa, enfim, parecia que ele praticamente não estava com sua esposa perdida por aí. Mas a polícia não quis divulgar que Peterson era um suspeito, porque a família de Lacey e os amigos ainda acreditavam na sua inocência no primeiro mês. Porém, com o decorrer das investigações, algumas coisas foram surgindo que não dava para negar que Scott era um suspeito forte. Primeiramente, durante os seus depoimentos, ele tinha várias inconstâncias, ele falava uma coisa, depois ele falava outra, então essas lacunas que ficavam em seus depoimentos já davam para tratá-lo como suspeito. E também Scott, ele teve outros 2 casos, como eu falei para vocês, extraconjugais antes da Amber, então ele costumava já atrair a sua esposa. A Amber deu um depoimento dizendo que conheceu o Scott, como eu falei para vocês, ele disse que era solteiro, porém Scott, quando ele foi questionado, ele disse que ele nunca teve um relacionamento fora do seu casamento. Então, pouco tempo depois, a família de Lacey já tirou o apoio que eles tinham com Scott e já também começaram a suspeitar dele, principalmente quando as fotos de Amber e de Scott foram divulgadas e que ele estava tendo caso. Mais tarde também, o irmão da Lacey falou que ele contatou uma época o Scott por telefone e ele admitiu que estava tendo um caso. E também, gente, Scott, ele falou para Amber no dia 9 de dezembro, antes de Lacey desaparecer, que ele havia perdido a sua esposa e que o Natal daquele ano seria o primeiro Natal sem ela. Então aquilo levou ainda mais a polícia a suspeitar, como se já fosse um crime premeditado e que ele já estava planejando matá-la. Então os policiais que estavam investigando o caso, eles recolheram as ligações que Peterson tinha feito naquele período, a fim deles conseguirem que ele havia confessado alguma coisa ali. E nesses telefonemas, o que eles encontraram foi que Scott havia falado para Amber que ele iria viajar para Paris, porém ele havia ligado minutos antes também para sua esposa. No dia 13 de abril de 2003, um casal que estava passeando com seu cachorro, eles encontraram um feto masculino. Aquela área era uma área pantanosa na costa da Baía de São Francisco. E o feto, gente, ainda estava com um cordão umbilical e tinha uma corda de nylon envolvida no pescoço dele e também havia um corte considerável em seu corpo. E foi um dia depois que outro homem que estava passeando pela mesma região que encontrou um corpo de uma mulher. Ele encontrou então um torso de uma mulher grávida que estava usando um sutiã de maternidade e uma calça bege. E o corpo, gente, estava em decomposição a ponto de ser irreconhecível. E nisso também estava faltando vários órgãos, na verdade todos os órgãos internos e partes do corpo também. Estava faltando a cabeça, os braços, e o único órgão que ficou dentro daquele corpo era o útero. No dia 18 de abril de 2003, os exames que foram feitos naqueles corpos realmente confirmaram que se tratava de Lacey e do seu filho, que seria chamado Connor. E o feto, gente, ele não estava totalmente em decomposição. Isso se explicaria porque, como eu falei pra vocês, o útero, ele ainda estava no corpo de Lacey, e o que provavelmente a autópsia acredita que aconteceu foi que o bebê ficou lá ainda dentro do útero, e quando o corpo de Lacey estava entrando em decomposição foi que expulsou o feto para fora, e não se sabe se expulsou enquanto ele estava vivo ou morto. Então, gente, na época em que eles encontraram o corpo, esse caso ainda se alarmou mais na mídia, e logo os policiais ficaram com medo de que Scott fugisse do país, então eles colocaram um rastreador no carro dele. E, gente, então Scott, ele foi o principal suspeito. A polícia logo começou a investigar a casa, começou a investigar o barco, começou a investigar a caixa de ferramentas, tudo ali em que envolvia para que eles encontrassem alguma pista conclusa contra Scott. Eles encontraram um fio de cabelo da Lacey no barco de Scott. Então eles acreditavam que realmente aquele crime ele foi premeditado, ele foi planejado estritamente, e que Scott estava planejando fazer aquilo já há algum tempo. E foi no dia 18 de abril de 2003 que Scott ele foi preso. O seu cabelo anteriormente, que era castanho escuro, ele estava tingido de loiro, e na época em que ele foi levado à prisão, ele estava indo jogar golfe com o seu pai. E o carro dele, que era uma Mercedes, estava lotado de coisas, inclusive $15 mil em dinheiro, diversos viagras e equipamentos para sobrevivência. E tinha também, gente, mudas de roupa, 4 celulares, a carteira de motorista do seu irmão e também a sua carteira de motorista, e tinha também equipamentos para acampamento. O que parecia
parecia que Scott estava planejando realmente a sua fuga. Porém, o pai de Scott falou que, na verdade, ele estava morando no seu carro porque a casa dele estava repleta de atenção da mídia, então ele foi morar ali no carro para ter um pouco de paz, mas o que a polícia realmente acreditou é que ele estava planejando fugir para o México. No dia 21 de abril de 2003, Scott ele foi acusado de assassinato de primeiro grau de Lacey e também de assassinato de segundo grau do filho deles, Connor. Porém, ele se declarou inocente e ele foi preso sob fiança. Então, Peterson, a princípio, ele estava com o advogado da Defensoria Pública, porém ele disse que ele conseguiria pagar um advogado, então foi logo direcionado para ele um advogado que tinha experiência com casos criminais. E também no dia 20 de janeiro de 2004, o julgamento de Scott foi direcionado para Redwood City, que na época em que ele estava em Modesto, ele estava tendo muita hostilidade contra o caso dele, então eles foram para outra região para julgar o caso de uma forma mais imparcial. E o julgamento começou no dia 1º de julho de 2004 e teve muita atenção da mídia. Ele era tido como culpado por toda a rede, por toda a população. Porém, muitas pessoas, a defensoria dele também disse que na verdade ele era um canalha, sim, por ter traído a sua esposa, mas ele não era um assassino. O advogado de defesa de Scott, ele não tinha problemas em aparecer na mídia, ele apareceu diversas vezes para falar sobre o caso. A acusação falou que Scott havia prendido concretos de cimento para prender a sua esposa sob a Bahia, porém não foram encontradas evidências que comprovassem que isso realmente de fato aconteceu, apenas alguns objetos ali na água, mas que não dava para confirmar se era realmente concretos ou não. Porém, a defesa primeiramente quis colocar a culpa em uma prostituta que roubou os cheques da família, porém essa mulher ela roubou os cheques depois que Lacey já havia desaparecido, então basicamente não tinha como incluir ela nesse caso. Porém, gente, com o decorrer do julgamento, os advogados de defesa falou que na verdade Lacey ela foi sequestrada até dar à luz, e quando ela deu à luz, o assassino acabou matando ela e o seu filho, e que todas as provas que estava tendo eram circunstanciais e não tinha uma prova concreta que pudesse acusar Scott como um assassino. E os especialistas médicos da promotoria falou que na verdade o bebê morreu junto com a sua mãe. E, gente, as provas que tinham contra Scott era aquele fio de cabelo que foi encontrado no barco dele, e esse fio de cabelo estava preso sobre um alicate e era da Lacey. E também que ele havia mudado seu visual e tinha comprado um carro e estava planejando fugir ali com todas as evidências que eles encontraram. Ele também, gente, contratou 2 outros canais pornográficos após a sua esposa ter desaparecido, e ele estava planejando vender a casa do casal. E o motivo a princípio que a promotoria apresentou foi que o casal estava tendo problemas financeiros. Ela estava grávida naquela época, então com o filho eles teriam mais problemas financeiros, e que também Scott tinha casos extraconjugais e ele queria novamente ser solteiro e não ter essa vida cheia de responsabilidades. Scott, ele mesmo assim, ele foi condenado e ele foi preso no dia 12 de novembro de 2004. O júri condenou Peterson tanto pelo assassinato de Lacey como pelo assassinato do seu filho também, e a princípio ele foi condenado à pena de morte. Porém, com o decorrer do tempo, a defesa tentou revogar essa decisão de pena de morte, o que ela realmente foi feita, afirmando que na época o júri eles não eram imparciais, porque estava tendo grande repercussão sobre a mídia, e esse caso ele não foi justo nesse quesito, porque o povo já tinha Scott como culpado antes mesmo de ter alguma prova, antes mesmo de ter algum julgamento. Então eles afirmaram que na verdade os júris só condenaram ele pela pena de morte de acordo com a pressão que eles estavam recebendo da mídia. E o que acabou foi que a pena de morte ela realmente foi retirada, mas que Scott ele continuou em prisão perpétua. E foi só no dia 24 de agosto de 2020 então que a pena de morte ela foi retirada, e Scott ele permanece na prisão até hoje. Porém, uma coisa sobre esse caso, gente, é que não se sabe ao certo o que aconteceu com a Lacey. Não se sabe como foi que tudo aconteceu, porque até hoje Scott ele nunca declarou o que foi que ele fez exatamente, quais foram os motivos dele, o que ele fez com o corpo, se ele matou o bebê, se ele tirou o bebê, se ele retirou todos aqueles órgãos, porque onde estavam os órgãos dela, onde estava o resto do corpo dela, porque só estava ali o torso. Então, como que ele havia planejado esse crime, e algumas pessoas ainda acreditam, será que realmente foi ele? A princípio dessas provas circunstanciais serem muito precisas contra ele, ainda a suspeita que não foi ele de fato. Mas só, gente, se realmente foi ele está preso até hoje, e há todo esse mistério de fato que aconteceu com Lacey. Porque, gente, a princípio, se você está tendo um caso
e não gosta mais da sua esposa e você não quer mais aquela responsabilidade de vida de casado, o que você faz é se divorciar. Mas nesse caso, o que levou foi ele matar a sua esposa. Algumas pessoas acreditam que ele matou também para receber o seguro de vida dela e ter melhores condições financeiras. Então é um mistério que paira sobre esse caso. Scott, ele nunca falou realmente o que foi que aconteceu, ele se declara como inocente e é isso. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já conheciam, se vocês têm alguma opinião sobre esse caso. Se tem também alguma dica para eu trazer em um próximo vídeo, é só deixar aqui embaixo. Eu te agradeço por ter assistido até o final. Valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau!